E se a primeira hora do dia não fosse aquela coisa de se arrastar para fora da cama, mas sim o momento que define o sucesso de todo o resto? Pois é, essa é a grande promessa do livro O Milagro da Manhã. Vamos pensar com sinceridade por um instante. Como costuma ser amanhã para a maioria das pessoas? Uma batalha contra o despertador? Uma corrida maluca para sair de casa já com a cabeça a 1000 por hora no trabalho? A ideia aqui é que essa primeira hora pode ser um verdadeiro superpoder. É uma afirmação bem forte, eu sei, mas olha só o que o Tim Sanders, um ex-executivo do alto escalão do Yahoo, falou sobre o livro. Não é só sobre mudar a forma de pensar, é sobre mudar as ações do dia a dia. Isso já dá uma ideia do impacto que a gente vai detalhar aqui. Ok, vamos mergulhar fundo no problema que o livro se propõe a resolver. É algo que, no fundo, atinge muita gente. Aquela sensação de viver uma vida que é só aceitável. A grande maioria de nós não vive uma vida exatamente ruim. A gente vive uma vida ok. Acabamos nos acostumando com o que é suficiente, sabe? Seja na carreira, na saúde, nos relacionamentos, e aí esquecemos do que realmente somos capazes. E aqui entra um conceito central, a vida nível 10. Ninguém sonha em ter uma saúde nota 6 ou finanças nota 7. Todo mundo quer o 10 em tudo. O ponto-chave é que pouquíssimas pessoas dedicam tempo para se tornarem o tipo de pessoa nível 10 que consegue não só criar, mas, mais importante ainda, sustentar essa realidade. Agora, a parte mais interessante é que essa metodologia toda não nasceu de um momento de pura inspiração, não. Pelo contrário, nasceu do desespero absoluto do seu criador, o Hal Elrod. A história do Hal é impressionante. Em 99, ele sobreviveu a um acidente frontal com um motorista bêbado, foi declarado morto por 6 minutos e teve que reaprender a andar. E ele se recuperou. Mas o segundo golpe, a crise de 2008, o atingiu de um jeito diferente, levando-o a uma dívida gigantesca e a uma depressão que o paralisou. E essa é a parte mais chocante da história. Ele mesmo descreveu esse segundo momento, a crise financeira e emocional, como sendo pior do que a experiência de quase morte dele. A dor física do acidente foi uma coisa, mas o desespero e a solidão da crise de 2008 eram para ele insuportáveis. Nas palavras dele mesmo, era o fundo do poço. Sem esperança, sem ver uma saída, é exatamente nesse ponto, o mais baixo possível, que a grande virada da vida dele começou a se desenhar. Então, como é que alguém sai de um buraco tão fundo assim? A resposta está numa única manhã, numa decisão que mudou absolutamente tudo. Já sem ter mais nada a perder, ele seguiu o conselho de um amigo e foi correr, mesmo odiando a ideia. Enquanto corria, foi ouvindo um áudio de desenvolvimento pessoal. Foi aí que uma frase específica o atingiu como um raio. Foi essa citação do Jim Rohn. Ele já tinha ouvido antes, mas naquele momento de desespero, ela fez todo o sentido do mundo. O sucesso na vida dele estava diretamente ligado ao nível de desenvolvimento dele como pessoa. Foi a epifania que ele precisava. E este é o ponto-chave. Ele se ligou que o seu mundo externo, a conta bancária, os negócios, era só um espelho do seu mundo interno. Ele queria um sucesso nível 10, mas o desenvolvimento pessoal dele era, sei lá, talvez um nível 2. Para mudar os resultados, ele tinha que mudar a si mesmo primeiro. Com essa nova clareza, ele agiu rápido. Naquela mesma manhã, ele decidiu criar uma rotina diária para se transformar na pessoa capaz de ter a vida que ele desejava. Ele fez uma lista de todas as melhores práticas de desenvolvimento pessoal que conhecia. Sabe aquelas que todo mundo sabe que funcionam, mas pouca gente pratica com consistência? Meditação, leitura, afirmações, visualização, tudo. E ele se comprometeu a fazer todas elas, sem falta, na primeira hora de cada dia. E aqui estão os 6 passos, que ele apelidou de Savers, que em inglês soa como salva-vidas. Silêncio para acalmar a mente, afirmações para reprogramar o pensamento, visualização para ver o sucesso, exercício para gerar energia, leitura para aprender e escrita para ter clareza. Tudo isso em 60 minutinhos. E o resultado foi explosivo. Em menos de 2 meses, aquela depressão profunda tinha simplesmente desaparecido. E a renda dele não só se recuperou, como ultrapassou o nível de antes da crise. A prova de que o método funcionava estava ali, na transformação radical da própria vida dele. O que começou como uma solução pessoal para uma crise, acabou se espalhando de forma orgânica. Os clientes de coaching dele começaram a adotar a rotina e os resultados deles também foram impressionantes.
E os resultados se repetiam. Pessoas comuns começaram a relatar mudanças concretas, como a gente vê aqui: perda de peso significativa, renda que dobrou e, talvez o mais importante, a capacidade de finalmente manter um hábito positivo por um longo período. Esse depoimento da Melanie é muito poderoso porque toca num ponto crucial, a consistência. Para muita gente, o milagre da manhã foi a primeira ferramenta que realmente ajudou a criar disciplina e a seguir um plano de verdade. E essa frase, dita por um dos primeiros a adotar a prática, viralizou na comunidade. Todo dia parece Natal. Ela captura perfeitamente a energia e o otimismo que essa rotina parece gerar nas pessoas. O movimento cresceu assim, de pessoa para pessoa, compartilhando resultados. Esse crescimento exponencial todo levou à criação de uma missão bem clara e audaciosa: impactar 1 milhão de vidas. Uma pessoa, uma manhã de cada vez. É um objetivo que mostra a confiança no poder desse ritual matinal. No fim das contas, a história do milagre da manhã é sobre como a forma que a gente começa o dia tem o poder de determinar a trajetória da vida inteira. O método está aí, os resultados são comprovados. A questão que fica no ar é: o que a próxima manhã tem o potencial de criar?